Olá, eu sou a Samantha e você está no canal O Cão que Lê. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e a todos que estão aqui, meus mais sinceros agradecimentos. Pois bem, hoje então eu farei a resenha de uma peça de teatro chamado O Monta-Cargas, de Harold Pinter. Um inglês que nasceu em 1930 e escreveu essa peça com seus 29 anos, tá bem? Bom, do que se trata a peça? Antes de eu falar disso, eu tenho que falar que faz parte, este autor, do chamado teatro do absurdo. E aqui vale e é necessário a contextualização, porque só te explicar de uma peça de teatro ficaria muito vago. O que seria o teatro do absurdo? Pois bem, aqui no canal tem, mas está muito ruinzinha. Mas quem gosta de Samuel Beckett, quem leu Esperando Godot, muitos têm por esta peça, Esperando Godot de 1949, que inaugurou esse chamado teatro do absurdo. O Harold Pinter, da mesma época que o Samuel Beckett. Então, são autores que vão no mesmo estilo. Aí você vai falar que estilo, que é inaugurado em 1949, 1950. A gente está falando no pós-Segunda Guerra Mundial. Por que teatro do absurdo? Se a gente contextualizar que pós-1950 as pessoas estavam desesperançosas, sem saber do que estava por vir, aguardando como que o mundo ficaria, né? Assim, tava tudo não era mais como era antes, a esperança não havia muita, em diversos aspectos, as pessoas estavam se questionando muito a respeito do significado da vida. Então, é um momento que eu diria assim, de grandes questões existenciais da humanidade, do indivíduo, ele próprio. E o teatro do absurdo vem para, de certo modo, não trazer respostas, mas retratar um período que era assim mais ou menos que as pessoas estavam se sentindo. Então, quais são as características principais? A falta de lógica, a não racionalidade, não são peças estruturadas de maneira clássica, aqui em termo meu, no sentido começo, meio e fim, não, beira o absurdo, beira no melhor estilo, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Aí você fala, mas é gostoso ler isso, não ter um final. Ele, por exemplo, é um mestre, um rei do final aberto. Eu gosto. Se você gosta de finais abertos, dúbios, eu estava procurando no YouTube e eu vi uma entrevista dele próprio, do Harold Pinter, falando, bom, alguém tem que ganhar entre, né, a plateia e ele, o autor, que seja eu. Então, a partir do momento que ele falou isso, eu fiquei pensando, bom, que seja ele. Então, assim, a gente sempre perde, porque o final que você pode achar do livro, não é da peça, não é o mesmo que eu posso achar, e assim, a gente nunca vai saber qual que é o final que ele queria ter dado. Não sei se ele tem a resposta, ou se foi de propósito, ou se nem ele sabe. Então, o absurdo é nesse sentido, tá? Não tem nada de lógico, foge aos padrões. Quem não gosta de historinha certinha, com começo, meio e fim, com um diálogo tendo uma funcionalidade ali na fala, não vai gostar desse tipo. Agora, se você já leu Samuel Beckett, principalmente Esperando Godot, é uma peça dele que eu gosto muito, e outros autores, não são só eles dois, pode dar chance para este aqui. Esta edição tem duas peças. Tem a Festa de Aniversário, que acho que foi até a que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2005, tá? O Harold Pinter morre em 2008, então ele viveu bastante e morreu já no século XXI. Bom, para alguém de 29 anos que escreveu uma peça dessa, eu achei interessante. Então vamos lá, eu só vou falar aqui do Monta-Cargas. E é uma peça curta, você lê muito rapidamente, mas assim, é curta mesmo. Curta tipo 40 páginas só, cara. 40 páginas só. Eu vou dar o tom. Por que eu acho assim, sempre achei que as pessoas falam muito pouco do ler teatro, né? Eu gosto, porque você tem que montar o cenário na sua cabeça. Eu acho isso assim fantástico. Eu gosto, não gosto pouco não, enfim. Do que se trata essa peça. A gente tem dois personagens, o Gus e o Ben, que estão em um... Vou até mostrar para vocês como é contextualizado logo a cena. E aí você monta isso na sua cabeça.
Só que é estranho, então, já começa estranho aqui, ó. O cenário, um quarto de porão em Birmingham, noite de outono. E aí ele explica como tá distribuída as portas, né? Porta à esquerda e à direita na parede do fundo. No centro desta parede, um bojo, que mais tarde funciona como um pequeno monta-cargas. Uma cama a cada lado deste, a cama da direita é de Gus, a cama da esquerda é de Ben. As duas camas têm as cabeceiras encostadas na parede de fundo. Pronto. E aí continua mais a descrição, aí você já imagina, este quarto com estas camas deste modo. E quando ele fala um porão em Birmingham, realmente, é um porão, mas é um porão que você se pergunta, porão da onde, de que lugar, porque aí a história vai ficando, ela vai ficando truncada, que você vai falar, se passa num diálogo deles dois, sim, se passa num diálogo deles dois, só que você fica tenso o tempo inteiro até que a peça termine. A escrita dele é concisa, é diretiva, é sucinta, ele, papum, nessas 40 páginas tem muitas coisas que você faz, mas da onde que tinha tudo isso? Em diálogos extremamente curtos. Então aqui dá pra fazer uma análise do que? De como ele colocou os dois personagens. O Gus é um pouco mais velho que o Ben, tem uma dominação, por assim dizer, entre eles, de força, de poder, tem. Mas, de novo, a lógica aqui não funciona. É tipo um teatro surreal, nos meus termos. No sentido de que papo aleatório. Assim, aleatório, essa definição do absurdo mesmo, né? Então a gente tem, tá, o que eles estão fazendo lá embaixo? Eles são eles estão esperando alguém para executar um serviço. Que serviço? Eles são tipo dois capangas. Tem que matar alguém que eles nem sabem quem, eles nem sabem a mando de quem, o chefe, eles não sabem nem direito onde que eles estão. Aí você fala, mas e como estão conversando? E assim, como assim não sabem que vão, né? Vão executar o serviço sem saber quem é? Não sabem quem são. E aí os diálogos, eu separei um trechinho para mostrar para vocês, é absurdo nesse sentido. Você fala, o que você gosta nisso? Nessa questão fragmentada do existencialismo, de mostrar às pessoas como a gente, por vezes, somos fragmentados, como nosso pensamento não segue uma lógica cronológica, linear. E aqui ele retrata com diálogos curto, conciso, diretivo, porque você termina, você não quer largar a peça, porque de algum modo ele te coloca uma adrenalina que você fala, é tão absurdo que não é possível, não é possível, não é possível. É tipo isso, sabe, assim, quanto absurdo e como assim ainda tem uma história. Então, eu sou apaixonada por esse tipo de leitura, gosto muito, quero conhecer outros autores. Pois bem, o trechinho aqui para vocês que não tem muito o que ler, até porque assim, tem uma diagramação bem gostosa e com muito espaçamento. Então são 40 páginas, são 40 páginas, né? Assim, a gente tem a cena toda acontecendo nesse quarto. E por que é estranho? Porque tem horas que dá um ar que é um porão de um restaurante. Porque aí mandam comida, mandam pedido de comida, aí eles não têm comida, mas o que estão mandando bilhete pra gente fazer, não sei o que, não tem nem fogão aqui. É nessa linha. Mas a história, ela vai tendo uma lógica dentro da ilógica. Eu acho que é isso aqui que eu gosto tanto, e por isso que é uma resenha super curta, porque não tem muito o que falar. Assim, você tem que ler pra ver se você vai gostar ou não. Aí você vai falar, mas tem um fundinho de moral, tem a ambiguidade, eu diria, do final. Eu vou falar aqui agora o que eu acho que acontece, mas eu vou avisar, então não vai ter spoiler sem que eu avise. Só vou dar um trechinho assim de uma conversa que eles estão tendo, que é tipo, é bem tipo isso. Eu separei que não tem muito o que eu falar, porque daí eles estão conversando aí assim, mandaram umas caixas de fósforo, tá, que legal, que bom, a gente tá precisando, né? Mas não dá pra acender o chá. Porque não tem gás. Aí volta, você viu que a descarga não tá funcionando? Você fala, mas é tipo isso, você gosta tipo isso? Se um negócio é ilógico de ser dito, pensa que é difícil ter uma lógica para poder fazer uma resenha. Então essa é a dificuldade. Agora, que eu gostei da peça, claro que sim. Gosto muito mais de Esperando Godot, nunca nenhuma peça de teatro, inclusive, superou Esperando Godot. Gosto muito. E essas vão na mesma linha. Enfim, aí tem uma hora que eles estão lá conversando, estão esperando, aí um fica mais impaciente, porque assim, um tá lendo aí num jornal, o outro tá lá zanzando, senta no pé da cama, anda, será que horas são? Fica aquela coisa, né? Tá perto, não tá perto, pra fazer o quê? Até que é tipo isso, assim, ó. Aí, né, bem, Gus, bem, o que é isso? Dê uma olhada, lê pra mim.
Então os diálogos são assim rápidos. Dois bifes, lendo, aí né, vem lendo. 2 bifes grelhados com batata frita, 2 pudins de queijo, 2 chás sem açúcar. Me dá isso aqui, aí eu né, já dá o papel, aí você vai pra si mesmo, 2 chás sem açúcar. O que acha disso? Bem, aí fica assim no ar. E aí dá uma impressão de que aqui, aí vai andando, aí assim, tem as pausas assim, como assim? Como isso aqui pode ser um café? Costumava ser um café, você viu o fogão, o que é que tem? Só tem 3 bocas, e daí? E aí assim vai. E vai gerando uma atenção esse tipo de conversa, porque assim, você vai vendo que o tempo vai passando, você também quer saber quem que eles vão, quem é pra eles matarem, amando de quem, que horas, onde que eles estão. E aí a conversa vai, tipo, de 2 pessoas que não tem o que fazer, então meio conversando de tudo e de nada ao mesmo tempo. E aí a gente sente essa tensão, e aí vai te prendendo na história, vai te prendendo, e aí é isso. Aí pra mim o diálogo mais impactante é esse aqui, faltando uma página pra acabar, que é curto assim, que aí o Ben meio que vai orientando o Gus, vou ler aqui só um trecho, tá? Não vai ser tudo isso aqui não. Bom, então quando a pessoa, eles estão lá conversando, né? Bom, então quando a pessoa aparecer, daí você vai fazer assim, aí o Ben, Gus, fecha a porta, sem que ele perceba, ele me vê e vem na minha direção, ele vê você e vai na sua direção, ele não vê você, aí o Gus distrai, ele não vê você, ele não me vê, ele vê a mim, ele vê você, ele não sabe que você está lá, ele não sabe que você está lá, meio que, aí você fala, mas ele é meio débil, porque né, tá repetindo e sem prestar atenção, tá, aí nessa, beleza, e aí vai ter um desfecho, que aí tem mais 2 páginas, 3 para acabar. Se você não quer o spoiler, para por aqui, vai atrás. E em outro momento eu trago a festa de aniversário em outro vídeo. Pois bem, se você já leu, quer saber a minha opinião, aí continua. Aí eles têm esse diálogo todo, aí eles estão lá esperando, aí tem uma conversa, spoiler, tá? Então, tá avisado, agora eu vou contar o final. Aí, tipo, ó, é pra fazer isso, Aí eles conversam mais um pouco de outras coisas, de outros serviços que eles fizeram, por assim dizer. E aí aqui uma hora o Ben pergunta pro Gus, tá, mas ele explicou tudo isso. Ah, veio o dono do canal. Mas e se for mulher? Ah, mesma coisa, que é tipo, se alguém entrar, mas aí que tá. Que pessoa, que é o absurdo, que pessoa que vai entrar lá no quarto pra eles matarem lá dentro? Tipo, quando você termina a leitura, você fala, mas gente, eu entrei nessa história vendo o pessoal descer por um elevador, bilhetinhos com pedidos de bife, de receita, e os dois estão conversando papos totalmente aleatórios, que vai desde, você viu o que estava no jornal, você viu a descarga que está acontecendo, que está com problema, você viu lá que a gente está sem chá, e aí de repente, mas assim, uma pessoa que eles vai entrar aqui pelo quarto, eles estão lá, e aí a gente não sabe a mão de quem, nem porquê, enfim, aí ele vai dando todas as instruções, bom, se a pessoa então entrar, quando entrar, meio que você pega a arma, aponta assim, e atira. O Gus explicando pro Ben, beleza. Aí ele pergunta, mas se for mulher? Ué, a mesma coisa se for mulher. A gente não sabe. Quem entrar vai ser. Então, assim, ele também não sabe nem quem. É tipo, é quem entrar. Bom, aí tem aqui, pra quem já leu, o Gus sai uma hora, que também vocês perguntam, mas assim, ele saiu e daí ele volta diferente, não tá mais com as roupas que ele tava vestindo igual. Pode aparecer aqui sua carinha que fica bonitinho. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo, enfim. Aí o Ben, que já tava já meio que saturado do Gus, por ele ser mais mandão, talvez ser o autoritário lá da relação dos dois, enfim, sei, também fiquei me questionando depois, porque a gente tem que depois ficar tentando entender o absurdo do absurdo, ou tentar procurar, acho que é isso que me fascina, uma lógica dentro do absurdo, porque assim, não é possível, tem que ter uma lógica, mas não tem, o próprio autor disse, eu mesmo vi o autor falando, isso que intriga e instiga ao mesmo tempo. Bom, e aí não tem o final, quer dizer, eu achei que daí um sai, aí o outro pega a arma, quando o Gus entra, o Ben vê, e aí acaba assim, e cai o pano, ou seja, daí você tem que imaginar no teatro caindo o pano, fechando as cortinas e acabou a peça. Mas espera, ninguém falou que um atirou no, que o Ben atirou no Gus, que o Gus atirou no Ben, não tá falado, foi dito isso aqui a hora nenhuma, não tá escrito. Mas eu penso, se o Ben deu todas essas explicações, perdão, tô trocando, se o Gus deu todas essas explicações pro Ben, tá? Se a pessoa tivesse para apontar, né, e atira, se for mulher a mesma coisa, quem quer que seja, o que me garante
que de fato, ele tá prestando atenção, neném, o que garante que de fato ele não obedeceu, mesmo sendo ele, já porque é tudo absurdo, mas também o que garante do tipo, esse final, escolha você mesmo, esse final, escolha você mesmo, o que garante que também ele não ficou lá parado só, e aí depois eles continuam do tipo, pô, mas por quê? Ah, porque era você que tá fazendo, eu não sei, porque a ideia não é chegar num final fechado, deixa o Ivo, a ideia é chegar num, a ideia é chegar num, desse daí, eu, autor, ganhei, e fico aqui o absurdo do começo ao fim, então assim, não é pense num absurdo ainda maior, é tipo, tá aqui a história, ela tem que acabar assim, seca, sem uma resposta, deixa ele. É por isso que eu tô atrasando os vídeos, quem tá aqui já há um tempinho, que o Ivo não tá muito bem e o Arthur tá assim. Enfim, então pra mim faz mais sentido, se ele seguiu as regras, se ele era meio assim, obediente, que dá a entender que era, em alguns momentos, em alguns outros ele vai reclamando, mas ele faz as coisas que é pedido, me dá a impressão de nada garante que ele não teria de fato apertado o gatilho, mas também poderia não ter apertado, poderia, porque assim, caiu o pano, então a gente não sabe, o autor não deu continuidade. E o gostoso aqui, eu vou repetir aqui, gosto de ficar com esse absurdo depois, tentando encontrar uma lógica. Se você não gosta, tipo, não gosto, dá um ar de que eu não entendi nada, dá um ar do tipo, li pra chegar aonde? Não era pra chegar em canto nenhum, era pra te, talvez, fazer pensar neste absurdo, que é bem como eu enxergo e entendo, porque se quisesse um final, teria seguido a sequência lógica das peças de teatro, enfim. Aí eu já disse todas as características principais que me saltam aos olhos deste dito teatro do absurdo. Se você nunca leu nada, dê uma chance, mas eu ainda falaria, não comece por aqui, comece pelo Esperando Godot. Eu quero ler para entender o que é. Esperando Godot é fantástico, aquela peça de teatro. Para quem gosta de teatro e nunca deu chance ao teatro do absurdo, experimente. E quem gosta de surrealismo, quem gosta de questões filosóficas existenciais, né, que bata nessa tecla do ser humano, de como a gente, enfim, se questiona, de como a gente não segue uma lógica, de como tudo é absurdo, assim, né, como o inconsciente age, deve valer dar assim, uma chance. É isso, é a recomendação, resenha bem curta, porque, né, você mais atrapalhou hoje do que ajudou a divulgar o seu canal. Quem ficou aqui esses quase 18 minutos, eu vou pedir um favor. Amanhã eu quero fazer um outro vídeo, porque eu li muita coisa esse mês, embora tenha poucos vídeos aqui no canal. Então eu tenho umas 3, 4 livros lidos para trazer resenha. Eu quero saber de você, se você quer que eu faça um balanço e mostre todos os livros lidos em maio, depois vá soltando essas resenhas, ou se amanhã eu venha com uma resenha aí da minha cabeça, qualquer uma que tiver a fim de gravar aqui com os meninos, tá bem? Muito obrigada mais uma vez, boa noite, boas leituras.